Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de shaders. Sim, eu botei uma skin agora, né? Pelo menos fica melhor aí, né? Pelo menos agora eu tenho a minha identidade de Minecraft. Bom, como vocês podem ver, aqui tá sem shaders ainda, mas vamos lá, vamos para a lista dos shaders, porque tem muito shader bom aqui, rapaziada, é sério. Bom, rapaziada, o primeiro shader aqui é o Skylack Shaders. Bom, esse shader ele é bem leve, como vocês podem ver aí, não tem quase nada de efeito, né? Ele tem essa névoa bem legal e também tem nuvens bem realista, né? E como vocês podem ver, tá pegando ali 75 FPS. É um shader muito leve isso aqui, rapaziada, é sério. Bom, a água desse shader é meio estranha, né? Vou dizer estranho mesmo. Porque olha isso aqui. Isso aqui é muito estranho, mas debaixo d'água é bonito demais. Olha só, rapaziada, vendo? Ó? Bonito demais debaixo d'água. Esse shader, ele roda em qualquer PC e em qualquer celular, beleza, rapaziada? Como eu disse, vai ter mais shaders, né? Tem muitas shaders leves aqui nesse vídeo, rapaziada. É sério, tem muita shader mesmo. Então, vamos para o próximo shader, porque o próximo shader é melhor ainda. Bom, rapaziada, o próximo shader aqui é o bom e velho Builders QL, né? Tem muita gente aí que não conhece esse shader ainda, né? E eu sei disso por causa que sempre vejo vídeos das pessoas comentando, né? E que nunca vi esses shaders. Então tem algumas pessoas que não viram esse shader ainda. E rapaziada, esse shader ele é muito bom, é sério. Olha essas nuvens. Olha isso aqui, meu companheiro. Bom, esse shader aqui, rapaziada, não tem como. Ele é muito leve, olha isso. Tá pegando 75 FPS ali. Às vezes aumenta pra 80. Mas se eu for terminar de gravar aqui, rapaziada, chega a 90 FPS. É sério. Chega a 90 FPS. Esse shader não pesa quase nada. E olha essa água. Olha isso aqui, meu irmão. Isso aqui é muito realista. Não tem como. Olha os zumbis ali. Bom, agora vamos para a iluminação desse shader. Aproveitar que tem uma caverna aqui, né? Olha o zumbizão aí, rapaz. Bom, a iluminação desse shader já dá pra ver de cara de que é bem amarelada. Eu gosto desse estilo, né? Bem amarelado, porque a tocha é amarela, não é laranja. E eu gosto muito desse shader, rapaziada, por causa da água dele. Como vocês podem ver, a água dele é muito realista. É sério, olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, meu irmão. É muito realista isso aqui. Isso aqui é um shader leve, tá? Não é um shader pesado, não. Esse shader é um shader muito leve. E debaixo d'água, como vocês podem ver aí, ó, tem uma névoa bem legal. Uma névoa bem atmosférica. Gostei muito. E esse shader também, a água dele fica se movimentando, ó. É bem evidente isso. Vendo, ó? Umas pequenas ondas, né? Bem engraçado e bem interessante ao mesmo tempo. Bom, esse shader, rapaziada, é perfeito para quem quer qualidade boa e performance boa, é sério. Eu usava esse shader aqui quando eu não tinha um celular tão potente, né? Quanto eu tenho hoje, eu usava esse shader e rodava a 40 FPS, rapaziada, é sério. Olha que meu celular não era lá essas coisas, né? Ele só tinha 4 GB de RAM. Bom, esse shader ele é muito leve, né? Eu já falei disso muitas vezes. E também, ó, olha a névoa desse shader, rapaziada. Isso aqui combina muito com alguns mods de terror, né? Que tem aquela pegada mais antiga do Minecraft, né? Porque, como vocês podem ver, as gramas aqui são bem escurecidas, né? E também tem movimentações nas plantas, olha só. Tem movimentações nas plantas, sim. Ovelhinha. E esse shader, rapaziada, se você tiver um PC com 4 GB de RAM aí no máximo, ele já deve rodar no seu PC. E no seu celular também, beleza? Então testa aí e fala nos comentários para ver se deu certo ou não, beleza? Olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui é a coisa mais bonita do mundo. Olha isso aqui. Isso aqui é muito bonito. É sério. Mais bonito ainda quando tá no nascer do sol, né? Eu vou pegar uma cama e eu vou mostrar para vocês o nascer do sol. Beleza? Aqui, ó. Uma caminha.
Cadê o sol? Ó, o sol ali, rapaziada. Como vocês podem ver, o nascer do sol é bem bonito, né? Bem bonitinho mesmo. Eu gostei bastante desse shader por causa disso. Ele não pesa muito, rapaziada. É uma vila. E eu tô usando 4 de chunks assim, aqui, né? E tá rodando lisinho. Agora vamos para o próximo shader, porque eu enrolei demais nesse shader. É sério, eu gosto tanto desse shader que eu enrolei demais nele. Mas não tem problema, vamos para o próximo shader agora. Bom, rapaziada, o próximo shader aqui é um shader muito leve também. O nome é Glacier Shaders, é sério. Na verdade, Glacier Shaders. Esse shader, rapaziada, ele é muito bonito e ele é mais puxado para cores pastéis, como vocês podem ver, né? E a água dele não tem reflexo nenhum, até porque ele é um shader muito leve, né? E a água dele é muito opaca, não gostei muito disso, né? Mas quem quiser aí um shaderzinho leve para rodar em PCs, esse aqui é feito para você, meu companheiro. E como vocês podem ver, também tem uns lens flares, né? Que no caso, esse é feito de luz, que dá quando a gente olha para o sol, né? E também tem um pouquinho de raio de sol, vendo, ó? Tem raio de sol, bem bonito, né? E a iluminação desse shader não é lá essas coisas, né? Vamos vir aqui para a caverna. Tem uma caverna aqui, ó. Ele não tem iluminação dinâmica. Olha, vendo, ó? A iluminação dele é meio alaranjada e meio avermelhada ao mesmo tempo. Eu não gostei disso. Mas também é interessante para quem gosta. Esse shader tem umas sombras bem legais, como vocês podem ver, né? Bem detalhadas mesmo. E agora vamos para o próximo shader, porque o próximo shader, rapaziada, é bem leve também. O próximo shader é muito mais realista do que os shaders que eu mostrei. Agora vamos. Bom, rapaziada, shader da vez, Makeup Ultra Fast. Esse shader eu já mostrei ele aqui no meu canal. Dá uma olhada aí nos 2 vídeos, né, que eu postei no canal sobre shaders. E esse shader, rapaziada, ele tem tudo que você precisa, que vocês precisam, beleza? Tem sombras bem renderizadas, tem um céu muito bonito, tem performance boa, tem reflexos na água, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na água, ó. Deixa eu achar um pedacinho aqui de um lago, né? Pra mostrar a vocês. Tá aqui, ó. Achei. Beleza. Como vocês podem ver, tem reflexos também, né? Tem reflexos bem realistas. E esse shader não pesa, rapaziada. Você deve estar pensando que deve pesar muito, mas não pesa, beleza? Eu tô rodando isso aqui no celular, então significa que ele é leve, ok? Tem até uns raios de sol, vendo, ó? A cabeça do meu personagem. Aí, ó. Bem legal. Bom, agora vamos aqui para a iluminação. A iluminação desse shader é uma iluminação amarelada. Que como eu disse, eu acho muito interessante isso, porque combina muito, né, com a cor da tocha e tudo mais. Esse shader tem um bloom na tocha também, como vocês podem ver, tem um pequeno bloom, ó. Depois eu vou dar uma mexidinha. E como vocês podem ver, tem isso aqui, ó. Quando a gente tá em uma caverna, né, o dia fica mais claro, vendo? Agora, quando a gente sai da caverna, fica mais escuro. Isso aqui é muito legal, rapaziada. É sério, muito legal mesmo. Olha isso aqui, ó. Entrei, ficou mais claro, né? Ficou mais brilhante. Saí, ficou normal. Isso aqui é muito detalhado, rapaziada. É sério, muito realista. Porque esse efeito é para dar o efeito de quando a gente tá olhando pro sol, né? Tipo, a gente tá saindo de uma caverna e tudo mais. Quando a gente olha pro sol, dá essa claridade toda, né? E é bem legal isso. E se vocês estão gostando dessa lista, rapaziada, deixa o seu like, se inscreva no canal, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque se você quer shaders leves e modpacks e alguns vídeos de terror, beleza? É aqui nesse canal, meu parceiro. Então, vai logo se inscrevendo aí e deixando o like no canal, beleza? Agora vamos para o próximo shader. Bom, rapaziada, o próximo shader aqui é o BSL Shaders. Provavelmente você deve pensar que ele é muito pesado, mas não, rapaziada, ele é bem leve, tá? Ele é muito otimizado, para falar a verdade, né? Ele é bem otimizado e como vocês podem ver, logo atrás de mim já tem um reflexo muito bem renderizado. Olha isso aqui, rapaziada, isso aqui é muito bonito. Inclusive, eu uso ele em todos os meus vídeos, beleza? Eu uso o Silver Diamond também, que inclusive tá em uma das listas dos shaders que eu trouxe aqui pro canal.
que também vale muito a pena vocês dar uma olhada, beleza? É muito realista, igual esse aqui. Esse shader, rapaziada, ele é um pouco desaturado, mas ele é muito bonito. Também tem os raios de sol, vendo, ó? Tem os raios de sol, tem reflexo, como vocês já viram, e também tem um bloom bem legal. Olha ali na minha mão, rapaziada, vendo? Aquilo ali é um bloom, né? Bloom é um tipo de brilho vazado. E a iluminação desse shader é a coisa mais legal que tem, rapaziada. É sério. Isso aqui é muito legal. Olha só. Olha isso aqui, rapaziada. Bem legal, né? Deixa eu... Beleza. Tô usando o ventilador aqui. Tá fazendo um pouquinho de barulho, né? Olha só, rapaziada. É bem amarelado, né? E também tem um bloom na tocha, que é bem legal também. Esse shader, rapaziada, tem tudo que você precisa, beleza? Realismo e performance. Não vai pesar quase nada em PCs aí que tem uns 8 GB de RAM e uma GT 210, beleza? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas tem pessoas novas que chegaram no canal, né? Então, eu sempre vou estar repetindo essa frase sempre que tiver pessoa nova no meu canal. Agora vamos para o próximo shader, porque o próximo shader também é bem interessante, beleza? Bom, rapaziada, o próximo e o penúltimo shader, isso aqui é o penúltimo, beleza? Tem mais um. Esse shader aqui, rapaziada, é o Complementary Shaders, beleza? Esse shader, eu mostrei ele no meu vídeo anterior sobre os shaders, né? E eu tô mostrando aqui novamente, porque como eu disse, tem pessoas novas no meu canal, beleza? E esse shader, rapaziada, é muito bonito. Olha essas nuvens. É sério, olha essas nuvens aqui, meu companheiro. Também tem movimentações nas folhas, né? Era para ter movimentação nas plantas, né? As gramas aqui, ó, mas como vocês podem ver, tem um pequeno erro gráfico, porque eu estou usando a versão 1.21.1 do jogo. Eu instalei a versão 1.20.1 do shader, beleza? Que é compatível com a versão 1.20.1 do Minecraft. E essa versão tá bem ultrapassada já, né? E eu estou usando ela justamente por causa que também o meu celular não é compatível com as atualizações novas do... Acabei dando um soco na ovelha. Com as atualizações novas desse shader, beleza? Ele não é compatível, mas esse shader aqui, rapaziada, vai estar aí na descrição. Não, na descrição não, nos comentários, beleza? O link de todos os shaders desse vídeo que eu tô mostrando. E agora vamos para a água, né? A água aqui, rapaziada, é bem bonita. Olha isso. Olha esses reflexos aqui. Esses reflexos é muito bonito, rapaziada. É sério. E também debaixo d'água, nem me fale. Olha esses raios de sol. É muito bonito isso aqui. É cinematográfico. E se você tiver um PC mediano aí, com os mesmos requisitos que eu falei alguns minutos atrás, ele roda sossegado, tranquilo aí no seu PC, beleza? E se o seu celular tiver um LG 99 MediaTek e 6 GB de RAM, é só você instalar um renderizador PurpleVK para rodar esses shaders no seu celular, beleza? Lembrando que o PurpleVK, rapaziada, é compatível com celulares do Android 12 para cima, beleza? E isso é uma coisa meio ruim e meio boa, né? Ao mesmo tempo. Mas vamos para o próximo shader, porque o próximo shader é bem legal também. Bom, rapaziada, o próximo shader aqui é um shader bem cinematográfico. Olha essas nuvens, meus companheiros. Isso aqui é leve, tá? Ele não é pesado. E como vocês podem ver, amanheceu. E olha esses raios de sol, rapaziada. É sério. Ó, olha isso aqui, meus companheiros. Isso aqui é muito realista. É sério. Muito realista mesmo. E como vocês podem ver, tem nuvens bem realistas. Esse shader, rapaziada, é um pouquinho mais pesado que os outros, beleza? Principalmente mais pesado do que o BSL. E esse shader, ele é muito bonito, né? Como vocês podem ver, tá pegando 28 FPS ali. Às vezes sobe pra 30, né? Eu vou deixar uma caverna pronta ali pra iluminação desse shader. E como vocês podem ver, aqui tem os raios de sol muito cinematográficos, muito realistas. Olha isso. E também as nuvens desse shader, não tenho o que falar, rapaziada. É muito bonita. E aqui a água desses shaders, é muito realista, meus companheiros. É sério. Muito realista mesmo. Bom, esse shader, ele é mais puxado para pegada cinematográfica. Como vocês podem ver, tem reflexo das nuvens. E olha isso aqui que... Isso tá rodando no celular, então roda em PC, beleza?
Olha esses reflexos aqui, rapaziada. É sério, me fala que isso aqui não é coisa de filme. Esse shader é muito cinematográfico, é sério. Ele também tem um reflexo do sol, bem realista, como vocês podem ver. O sol, ele é redondo, dá pra ver, né? E esse shader, rapaziada, tem uma névoa muito bonita, como vocês podem ver, né? Mas tem um pequeno erro aqui, que é um erro bem coisado, né? Não, quase não dá pra notar, é que as gramas aqui, rapaziada, ficam escuras, vendo, ó? Em certas partes elas ficam escuras, mas quase não dá pra notar isso. E como eu disse, rapaziada, é incompatibilidade. Eu tô usando a versão 1.21.1 do jogo, beleza? E esse shader foi feito para a versão 1.20.1 do jogo. E esse shader, rapaziada, a iluminação dele é muito bonita também, tá? Então vamos vir para cá, ó. Vamos vir para cá, né? Ah, é mesmo, já tem uma iluminação aqui, ó. Olha isso aqui, rapaziada. É bem interessante isso, né? Bem amarelado. E o bloom da tocha, rapaziada, é bem bonito. Olha isso aqui. Isso aqui é bem bonito mesmo. Esse shader, o nome dele é ERE36 Shaders. Eu acho que é isso. Esse shader, ele é muito realista. E também, né, vai precisar de uma máquina aí um pouquinho mais potente, né? Eu vou dizer os requisitos aqui. Os requisitos são ter 8 a 10 GB de RAM e uma placa de vídeo GTX 1050 ou 1060, beleza, rapaziada? Para rodar esse shader, porque ele é muito pesado, né? Para certos celulares e PCs. E para rodar esse shader, rapaziada, o seu celular precisa ter um Dimensity 7030, né? E 8 GB de RAM a 12 GB de RAM para rodar esses shaders, porque ele é muito pesado, rapaziada. Então, é isso. Se você tiver 8 GB de RAM, GT 210 também pode rodar. Mas vai rodar no mínimo com uns 40 FPS, não vai rodar tão aceitável como tá agora, né? E nas coisas mais altas, né, tem um pouquinho de movimentação, olha, tá vendo, ó? Bem legal isso. Agora, rapaziada, eu vou ficando por aqui, né? Deixa eu tirar essa música aqui, eu esqueci de tirar essa música. Beleza, agora sim tá muito melhor. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? E, como eu disse, rapaziada, dá uma passadinha nos vídeos anteriores sobre os shaders aí, beleza? Shaders leves, que vocês vão gostar também, beleza? E é isso. Meu nome é Reddy. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pera aí, o que é isso aqui? Ah, é a lava. E rapaziada, vou ficando por aqui. Fui!